Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos à 32ª abertura da colheita do arroz e grãos em terras baixas. Para a realização da maior abertura de colheita de grãos do Brasil, contamos com os seguintes realizadores e patrocinadores. Realização Federarroz, Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul. Realização Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Patrocínio Premium, IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas. E Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Patrocínio Master Tecnologia, BASF e FMC. Patrocínio Master Máquinas, Supertratores New Holland e Sotrima Massa e Ferguson. Patrocínio Ouro, Corteva, Lindsay by Zimatic, Cotribá, Senar RS, Sicredi, Banrisul e Banco do Brasil. Patrocínio Prata, Valley e Panfler. Patrocínio Pá do Arroz, Supremo Adubos e Wilson Sons Unidade Tecom Rio Grande. Apoio, Prefeitura de Capão do Leão, Farsul, ESPM. Vitrines tecnológicas, Embrapa, IRGA, Epagre, BASF, FMC, Ihara, Netafim, Super-N, Raistec, Adamar, Singenta, ICL, FT Sementes, Morgan, Brevante Sementes, Pioneer, SC Agro, Cropken, Dagramas, Simbiose, Geoplan, Zimatic by Lindsay, Sprytec, PGG, Sindag, Faculdade de Agronomia da Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal de Santa Maria e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um agradecimento muito especial a todas as empresas, instituições e pessoas que ajudaram a viabilizar este grande evento. A realização da 32ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas possui o objetivo de desenvolver e integrar o setor agrícola da região sul do estado do Rio Grande do Sul e debater sobre a cadeia produtiva do arroz e grãos em terras baixas. O evento, além de ser a maior dentre todas as aberturas de colheita de grãos das Américas, é também o maior evento realizado dentro de todas as sedes da Embrapa no Brasil. O evento ocorre nos formatos presencial e online, reunindo produtores de diversas regiões do país e do exterior, engenheiros agrônomos e técnicos, agentes políticos, as principais instituições de pesquisa e ensino do setor, além das empresas que mais investem em tecnologia agrícola para terras baixas no mundo. Nesta 32ª edição, o tema escolhido foi a produção de alimentos no pós-pandemia, novos patamares, novos desafios, e será o eixo central da programação do evento. São 3 dias de roteiro técnico nas vitrines tecnológicas, palestras, fóruns, reunião da Câmara Setorial Nacional do Arroz, feira e homenagens Pá do Arroz e no último dia, amanhã, às 14 horas, acontecerá o ato simbólico da abertura oficial da colheita do arroz. Este ano, com um significado todo especial. Ele ocorrerá na recém-nomeada lavoura Breno Prates, uma homenagem ao fundador da Federarroz e produtor rural que sempre trabalhou em favor do desenvolvimento da orizicultura no estado do Rio Grande do Sul. Iniciaremos a nossa programação neste auditório com o painel Pecuária como aliada na melhor eficiência do sistema produtivo. Convidamos para compor o palco como moderador desta atividade o pesquisador da Embrapa, Danilo Santana. Por favor, seja bem-vindo, Danilo. Danilo Santana possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Ciências Veterinárias, área de concentração biotécnicas da reprodução
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, área de concentração plantas forrageiras, também pela URGS. Atua na área de zootecnia, com produção animal de ruminantes, manejo de pastagens nativas e cultivadas, planejamento forrageiro, recuperação de áreas degradadas, sistemas integrados de lavoura-pecuária e no planejamento, gestão e análise bioeconômica de sistemas de produção agropecuária. Atualmente é pesquisador A da Embrapa Pecuária Sul, Bagé, Rio Grande do Sul, na área de sistemas sustentáveis de produção animal. E convidamos também para participarem deste painel os nossos painelistas, Frederico Wolff, agropecuarista, e Clarissa Rode Lopes Peixoto, Grupo Pitangueira. Frederico Wolff é agropecuarista, plantador de arroz, soja, milho, forrageiras, criador de gado de corte e genética da raça Hereford. Envolvido diretamente com a atividade há mais de 35 anos, especialmente com a lavoura de arroz. Foi presidente do Sindicato Rural de Dom Pedrito e sempre envolvido com entidades ligadas à classe produtora. Hoje, em sociedade com sua irmã Ana Luísa, ativam uma lavoura de arroz de 1.550 hectares, de soja 5.040 hectares, de milho 340 e um rebanho bovino de 13.000 cabeças. Colhem, secam e armazenam toda a sua produção, produzem e salvam suas sementes. Na pecuária, produzem terneiros, novilhos para abate e pastagem e confinados, touros e ventres da raça Hereford. Clarissa Rode Lopes Peixoto é diretora-geral do Grupo Pitangueira, representante da Sociedade Rural Brasileira na Câmara Setorial do Arroz, vice-presidente da Conexão Braford, conselheira titular do IRGA por Itaqui. Lembramos a todos que as perguntas devem ser formuladas por escrito e também a todos aqueles que estão nos acompanhando de forma online, façam as suas perguntas pelo chat e encaminhem aos nossos palestrantes. De imediato, então, eu passo a palavra para a condução dos trabalhos deste painel a Danilo Santana. Alô. Alô. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Federarroz o convite de poder participar desse debate tão importante, um dos temas centrais que vem levando a Federarroz a colocar, né, esse assunto na pauta principal da feira, nos temas, para trazer, no final das contas, mais sustentabilidade a esse ambiente que todos dividimos nas terras baixas aqui no sul do país. Então, para a gente de imediato passar ao painel, pecuária como aliada na melhor eficiência do sistema produtivo, primeiro nós teremos a apresentação da senhora Clarissa Rode Lopes Peixoto, do Grupo Pitangueira, e após o senhor Frederico Wolff, para que depois, então, a gente faça, né, perguntas, um debate. Espero que a gente saia com uma boa provocação daqui, talvez com mais perguntas do que respostas, mas eu tenho certeza que a apresentação dos dois panelistas vai enriquecer e vai trazer perspectivas para muita gente no que a gente pode pensar na adaptação das coisas na realidade de cada um. Então, de imediato, eu passo a palavra à senhora Clarissa para a sua apresentação. Tá ligado? Alô? Alô? Tá. Bom, boa tarde a todos. Também gostaria de agradecer muito o convite para estar aqui. Tenho certeza que eu vou aprender muito mais do que dividir com vocês, mas trouxe um pouco da nossa experiência. Gostaria de agradecer a ilustre presença do nosso presidente Alexandre, do meu particular amigo Robertito e de todos os amigos que vieram de longe para nos prestigiar aqui. Muito obrigada. Então, vou dividir um pouco da nossa experiência lá. A nossa empresa começou com o nome Pitangueira em 1975, com o fundador, meu pai, que faleceu há 1 ano e meio. A missão da empresa é oferecer produtos que proporcionem satisfação aos clientes com ética, qualidade e respeito ao homem e ao solo.
Os valores: responsabilidade, amor ao próximo e à natureza, lealdade, transparência entre a empresa, profissionais e família, bem-estar de todos, traduzindo num lucro sem culpa, e firmeza de caráter em todas as atitudes. Nós trabalhamos hoje nesses 3 pilares, que são o gado Braford, a lavoura de arroz e a lavoura de soja, que ainda está numa fase inicial, mas já estamos fazendo a rotação dessas 3 culturas. Essa rotação de culturas, nós buscamos uma sustentabilidade. Eu acredito assim, sustentabilidade às vezes é uma palavra bastante usada, às vezes fica até meio desgastada, mas nós acreditamos fazer uma sustentabilidade de fato com essa rotação. Da forma ambiental, procurando melhorar, e temos já olhos vistos a melhora no químico, físico, biológico da terra, um melhor uso das áreas marginais, ditas marginais, né, mas onde às vezes a lavoura não chega. Essa reciclagem natural dos nutrientes é o que nós buscamos nessa integração. E, consequentemente, uma integração, uma melhora financeira com o menor uso de defensivos, e social, que não se consegue nem medir, mas realmente é a maior que nós temos, que hoje nossa empresa tem 170 colaboradores diretos, e todos vivem, e nós conseguimos dar esses empregos em função dessas atividades que exercemos. Dentro da lavoura de arroz, nós temos muito orgulho de receber o selo ambiental, já desde da criação do selo. Primeiro ano é nas 3 lavouras, hoje nós temos o selo em todas as lavouras, o que nos confere, de fato, o uso dos bens, do bem-estar social e as melhores práticas de manejo, né, do solo. Nós procuramos agregar valor em toda a produção, desde a semente até o consumidor final. Não é fácil brigar com essas indústrias grandes, mas a gente vem tentando agregar valor. Já procuramos fazer um arroz com rastreabilidade. Acho que ainda não tivemos um público que valorizasse isso, mas a gente acredita em tecnologia e acredita em fazer um produto com qualidade. Da mesma forma, o gado, que meu pai e minha mãe aí passaram anos andando de exposição em exposição, conquistaram 10 anos consecutivos o melhor criador de Braford do Brasil. Hoje nós temos, aqui também, vamos até o final, mas hoje nós somos também, desde que foi feito o ranking, o maior vendedor de touros Braford do Brasil. Isso é das coisas que a gente faz com orgulho e procura fazer o melhor. Dentro do que nós fizemos, a gente quer ser o melhor da porteira até o consumidor. Então, temos a carne pitangueira, também ainda a nível regional, mas é uma intenção de aumentar essa abrangência. E um dos desafios que nós temos na empresa é a mudança de cultura. Como é uma empresa que já vinha andando, e aí o colaborador, mas eu sou funcionário da pecuária, eu sou da lavoura. E essa mudança de cultura é o nosso maior desafio. Não, tu é funcionário da pitangueira, eu sou funcionário da pitangueira e não da agricultura da pecuária. Então, isso é um trabalho diário que nós temos, já tivemos bastante conquista nesse sentido, mas eu acho que é o fundamental, mostrar que realmente a gente vive de um todo e uma atividade complementa a outra. Esses momentos de crise hídrica, que como nós estamos vivendo lá na fronteira, é a melhor hora, porque já que a gente não pode fazer nada contra as perdas que estamos tendo, no sentido de demonstrar o quanto é importante essa integração da lavoura com a pecuária, tanto na parte financeira, hoje o gado está valendo, a gente tem um pilar muito bom de sustentação, enquanto está havendo perdas na lavoura de arroz. E o que mostra também, por exemplo, nós vínhamos numa lavoura de arroz que, segundo os custos do IRGA, o custo está R$90 o saco, e o preço vinha despencando. Até a nossa crise hídrica lá está ajudando na melhoria desses preços. Mais razão até da pecuária como sustentação nesse ponto. Aqui, aqui essa barragem que eu mostrei já não tem mais essa água. Essa foto eu tirei faz uns 15 dias. E isso aqui ainda tem esse canal que leva para a lavoura,
numa outra propriedade, onde o gado vai beber água, fazer a sedentação na água da lavoura de arroz, no conduto. E essa frase eu copiei uma vez no Paraguai, numa fazenda, eu achei muito interessante e tenho usado ela. Minha tradução está mais ou menos. Mas gostamos de manter a tradição. É uma forma de honrar os nossos antepassados. Porém, a tradição não é fazer o que fizeram nossos avós, e sim o que eles fariam hoje. Então, nós temos que ter, eu tenho dito, a gente tem que ter um foco no presente, mas sempre um olho no futuro. Porque eu acho assim, a gente é apaixonado pelo arroz, mas a gente tem que ser apaixonado pela empresa da gente e dar continuidade para ela. Somos obrigados a fazer com que ela se mantenha independente da atividade que ela exercer. Sempre, claro, que com ética e conforme a nossa missão. Então, muito obrigada. Tá? E muito obrigada a todos. Muito bom, Clarice. E uma bela mensagem no final, né? Exatamente isso. E a gente se orgulha tanto da nossa tradição, mas tem que olhar para frente. Eu acho que o setor arrozeiro é um belo exemplo, né? Pelo que fez, pelo que faz e pelo que está buscando fazer. Ao longo desses dias tem sido discutido. Então, muito, muito bom mesmo. Eu passo, então, agora para o Frederico, então, fazer a sua apresentação, por favor. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos amigos que aqui nos prestigiam. Não é domingão, fazia horas que não nos falávamos. Mas é um prazer conversar com as pessoas que a gente se identifica e de assuntos que a gente lida todos os dias e que a gente convive. A gente não tem muita prática em falar assim, mas de discutir e debater, a gente todos os dias conversa com todo mundo. Bueno, a nossa vinda aqui é justamente para tentar expor ou tentar mostrar para as pessoas qual é a importância de todo um sistema do nosso negócio. Nosso negócio não é só pecuária, não é só arroz, não é só soja, não é só milho, não é só azeveio, nosso negócio é tudo. No meu entender, o nosso negócio reflete o que a nosso meio ambiente, onde o nosso local, onde a gente está inserido, às vezes um potreiro de um lado, do outro é completamente diferente, e eu tenho sentido que a gente tem tido mais resultado e mais sucesso onde a gente consegue identificar onde a gente está e o que aquele local, aquele ambiente pode nos favorecer ou pode nos oportunizar. Eu vou contar rapidamente aqui a história da nossa empresa, que nós somos de tradição há bastante tempo. Bom, é um painel de produtores, integração lavoura de pecuária, que é um negócio extremamente dinâmico, que também é comandado pelo mercado. A minha história familiar vem lá de trás do tempo do meu avô. Meu pai e meus tios montaram a empresa, e isso há muitos anos, 60 anos atrás, 70. Mas a nossa história começou quando nós nos dividimos, acabou ficando eu e as minhas 3 irmãs, e nos últimos 7 anos somos eu e a minha irmã Ana Luísa e meu cunhado Alexandre, que estão aqui hoje, que vieram para assistir a nossa conversa. Então, origem familiar, meio ambiente nosso, que estamos hoje, região da Campanha e fronteira oeste. Na nossa região, principalmente na região da Campanha, o arroz está consolidado há mais de 50, 60 anos, eu não me recordo, mas garantido 50 anos existe lavoura consolidada, comercial, dando resultado. Lavoura de soja hoje, talvez há uns 10 anos para cá, ela vem crescendo, se solidificando, com um crescimento absurdo nos últimos 4. Acredito que nos últimos 4 ou 5 anos para cá, Dom Pedrito passou de 40 mil hectares para 150 mil hectares. Não sei se mais de 5. Então, é uma atividade que realmente está se consolidando na nossa região.
Lavoura de milho está começando, principalmente por uma necessidade de rotação de cultura com a lavoura de soja, aonde não tem lavoura de arroz. Então, esse é o cenário da onde nós estamos inseridos, que é na região da Campanha, principalmente na fronteira oeste. As nossas áreas que nós trabalhamos são basicamente essas aqui, com a distância do município de Dom Pedrito, Santa Ana, Santa Inês, Pedreira, Bica, São Luís, Peral, Cruz de São Pedro, Lata e Remanso. Então, em toda essa região da Campanha e uma pontinha aqui da fronteira oeste, nós estamos em várias localidades com situações totalmente diferentes e com peculiaridades de cada uma, de solo, de incidência de chuva, de incidência maior de frio, menor de frio. Nós chegamos a ter uma diferença aqui entre a Santa Ana e o Peral, que é lá quase no Uruguai, é quase 10 dias de colheita, uma para outra. Santa Ana, que é no Campo Seco, mais para o lado de Rosário, tem 10 dias de diferença na colheita do arroz, plantados no mesmo dia, emergência igual, irrigação igual, adubação, só por uma diferença de clima e temperatura, principalmente. E eu quero, agora entrando no foco principal, que seria a pecuária, quando tudo isso aqui começou, provavelmente há, 100, 200, 300 anos, a pecuária já estava aqui. Esse meio ambiente é muito antes de qualquer coisa, qualquer atividade que nós estejamos fazendo, da pecuária. Então, a gente não deve ser contra ou querer subestimar uma atividade que tem, não sei, o professor Lobato depois pode me ajudar, 100, 200, 300 anos consolidada como atividade econômica, né, Lobato? Então, o que nós lá na empresa pensamos? Nós temos que ajustar, dentro das principais atividades agrícolas, a gente trabalhar junto com a pecuária, porque ela já está antes de nós ali. O meio ambiente é favorável para ela. O meio ambiente é de pecuária na nossa região. Mais ou menos isso, Danilo. Isso aí. Bueno, aqui rapidamente, nossos produtos, arroz 1.500, soja 5.000, arroz é 30% do nosso faturamento, soja hoje, tu vê, já passa a ser 50% do nosso faturamento, milho ainda é iniciante, segundo o terceiro ano que a gente planta, pecuária é 13 mil cabeças, 20%, que anteriormente era muito maior, hoje ela deu uma diminuída em termos de percentual do negócio. Nós temos aqui armazenagem, nós hoje secamos e armazenamos todo o nosso produto, tanto arroz como soja, que a gente colhe, em 2 unidades, ou seja, na unidade da cidade que nós temos, na unidade da nossa granja principal, aonde a gente também procura produzir toda a semente que a gente usa. Então, semente desse, nós não somos produtores oficial de semente, mas somos produtores de semente salva. Então, nós produzimos a nossa semente de arroz, nossa semente de soja, nossa semente de azevém e a nossa semente pecuária na atividade de genética. Bueno, vamos entrar um pouquinho em pecuária, depois nós vamos seguir discutindo meio ambiente e a integração. Ciclo completo, nossa pecuária. Aqui dá para ver bem áreas de arroz, aonde a gente está com azevém no inverno, com vaca, com terneiro, né? Lá em cima você vê um campo mesmo, aonde poderá ser soja, poderá não ser. E essa é a integração hoje. Integração da pecuária em área de soja, como estão aqui esses no vídeo lá de cá, aonde começa a entrar o milho em animais suplementados. E se vocês estão notando aqui, a gente sempre tem o boi na volta de alguma coisa. E isso representa 20% do nosso negócio. E ele tem que estar ali.
Ele estava antes de nós, então isso tudo é o ambiente dele. Então, nós temos que explorar esse ambiente dele, trabalhando justamente com essa integração entre poder produzir uma agricultura e ter uma consistência. Na região da campanha, aqui nós temos genética, nós trabalhamos com touro Hereford também, que se vende. E por que atividade pecuária? Que eu estou falando há horas e vou seguir falando, porque eu falo todos os dias. Meio ambiente. Nosso meio ambiente é uma região de pecuária. Nós estamos conseguindo transformar ele, introduzindo agricultura. Bom, hoje quem vem aqui da nossa região está sabendo que a agricultura se complicou, né? Nós estamos com mais de 60 dias, 90 dias sem chuva, eu acho, né? De dezembro, janeiro, com chuvinha de 15, 20 milímetros, não adianta nada. Então, mas isso aqui foi extremamente favorecido com as lavouras de arroz, como a Clarissa mostrou ali agora. Inclusive, tem uma história interessante sobre a transformação que o arroz fez na pecuária, né? Um amigo nosso deve saber mais ou menos, o João se lembra dessa história, do urubu da fronteira. É um produtor dali de Viamão, que há épocas, 40, 50 anos atrás, ele sempre, na época de seca, pegava um avião, saía sobrevoando a fronteira oeste, comprando só gado flagelado, gado que não tinha, gado magro, seco, magro. Botava em trem e trazia para Viamão, que é uma região que chove todas as semanas. E esse grande amigo nosso uma vez me disse, esse negócio do meu pai terminou por causa da lavoura de arroz. Que arroz botou água nos campos, com represa, com canais, com tudo, então o gado morria de sede. Hoje não tem mais, hoje ainda tem problema, mas com intensidade muito menor. Então, o meio ambiente lá já existia, e a lavoura de arroz melhorou o ambiente para a pecuária. Então, a gente tem que respeitar todas essas atividades. Aqui é outro lote também de gado em campo que em algum momento poderá virar soja ou virar arroz. Isso depende só de uma questão da empresa, de achar que é esse momento certo, mais adiante, ou até manter um equilíbrio entre a pecuária e a lavoura. Isso aqui todo mundo conhece, são preparo de verão, né? Onde a pecuária entregou uma área no verão para a agricultura, e a agricultura está devolvendo com uma pastagem por um período, onde isso aqui dá um ganho fabuloso, principalmente para gado jovem, que também, a mesma coisa. Aqui é onde entra a soja, que hoje está sendo das mais, no nosso faturamento, é a cultura mais importante por capacidade de expansão, capacidade de crescimento, capacidade de aumento. E, nos últimos anos, por rentabilidade também. Então, você consegue fazer uma pastagem com um custo baratíssimo, depois você usa a pastagem para a pecuária e depois entra com a soja. Isso aqui é uma coisa nova que nós estamos começando, estamos aprendendo, já estamos no 3º ano, mas que é o milho. O milho a gente está descobrindo que tem uma capacidade fora do comum de melhoria de solo. Raiz, são plantas diferentes do arroz, diferentes do soja. Então, eu acredito que em alguns anos, na nossa região, vai ser fundamental o plantio ou de milho, ou milheto, ou sorgo forrageiro, ou alguma coisa para se fazer uma rotação com soja. A implantação da lavoura na nossa região é extremamente complicada, da lavoura de soja. Falando em soja porque estamos falando em milho. Nós temos um mês de outubro muito frio, com excesso de umidade, com difícil
controle de doença de solo. Então, se planta muito cedo, você perde bastante lavoura, tem que replantar. Se planta tarde, pode perder a umidade. Então, a implantação de soja na nossa região é bastante difícil e complicada. Com os anos consecutivos, a repetição das áreas soja sobre soja sobre soja, a gente tem notado que aumenta muito o índice de doenças, de um modo geral. E aumenta a doença na soja, aumenta o custo, baixa o estande, e a gente não tem condições de fazer lavoura para acompanhar uma lavoura do norte do estado, do centro do estado, que colhe 50, 60 sacos todos os anos. A gente tem uma régua de produtividade de 40, 45, então o nosso custo tem que estar aí dentro. E aí nós temos que buscar alguma maneira de fazer com que o custo de produção do soja diminua. E o milho tem sido uma atividade que a gente entende que possa realmente muda o sistema, muda todo o meio ambiente do solo da área, e o soja se estabelece muito melhor no ano subsequente. E assim também ele entra na suplementação do gado, que a gente aumentando barbaramente a área de lavoura, acaba tendo que ter mais como terminar os novilhos e o gado de pecuária. Bueno, nessa fotografia a gente tem justamente estratificado o que é a rotação de cultura, né? Nós temos o milho armazenado, nós temos o arroz armazenado, o soja armazenado e o novilho armazenado. Então, isso aqui representa o que é o nosso negócio na região da campanha hoje, em Dom Pedrito. É isso aqui, é fazer isso aqui funcionar adequado a cada local, a cada localidade, a cada tipo de solo e cada meio ambiente que a gente trabalha. Para mim, a pecuária, a maior contribuição da pecuária para a lavoura está aqui. É o fluxo de caixa. É fazer com que seja aqueles 20% do nosso negócio faz muita falta em determinados momentos. Ele pode ser 40%, depende de uma safra, pode segurar uma economia, uma poupança natural dentro do nosso negócio e ganhando. Isso aqui são novilhos que nós abatemos agora no mês de fevereiro, faz um pouco de tempo. Conceitos: sistema produtivo adequado ao meio ambiente e economicamente viável. Isso para mim é o principal. Isso aqui. Tu identificou teu meio ambiente, identificou teu potreiro ou tua invernada e conseguir saber o que tu vai fazer ali para ter sucesso, para conseguir ser economicamente viável. Diversificação dentro do negócio. Eu não tenho capacidade, nem tenho condições, por exemplo, de botar uma loja para vender ferro ou para vender veneno. Então, que seria outra diversificação. Ou eu não tenho essa sensibilidade. Então, a pecuária e as lavouras que as culturas que a gente trabalha podem ser uma diversificação dentro do próprio negócio. Assim como a secagem, como a armazenagem, como a produção da semente, tudo isso são diversificações dentro do próprio negócio. E aqui embaixo, o pai de um amigo meu, lá de Santiago, um homem velho muito sabido, e não é de graça que ele ficou muito rico, já faleceu até, meu amigo. Ele sempre dizia que a gente tinha que ter uma vaca no campo para cada hectare plantado. Isso aqui ou seja, uma poupança, né? Eu queria fazer agradecimento especial aqui para as pessoas que fazem o nosso negócio andar e que são realmente quem nos trouxe até aqui. Minha sócia, Ana Luísa, e meu cunhado Alexandre, a minha esposa Patrícia, que é responsável pela pecuária da firma, as minhas filhas que estão entrando no negócio, que daqui a uns anos provavelmente podem estar falando, Ricardo Xavier,
que é o responsável por todas as lavouras do grupo, toda da nossa firma. O Tílio é um castelhano importado, mas é sabido em agronomia e nessas indicação de veneno. Leonardo, responsável por toda a nossa parte administrativa. O Morales, que nada menos é um homem velho, maduro, já de mais de 70 anos, que não nos deixa resbalar e sair do trilho quando a gente quer fazer alguma bobagem. E queria agradecer a Federa Rose e a todos que estão da organização por esse evento magnífico, que talvez não, que deve ser o maior evento de lavoura de arroz já feito no estado do Rio Grande do Sul até hoje. Então, muito obrigado e uma boa tarde a todos. Muito bom, Frederico. Eu penso que a gente viu aqui algumas mensagens e creio que ninguém combinou fala, né, o que dizer, mas a realidade os conduziu para dizer, para que se falassem coisas muito semelhantes, cada um na sua realidade. E eu chamaria a atenção para a primeira delas, e quando a gente fala em integração, é o todo, é essa visão, né, do todo, não é nenhuma atividade nem outra isolada. Enfim, isso é a base, né, para a gente poder realmente avançar e desfrutar dos benefícios que cada atividade pode ter com a outra. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que a Clarissa falou, foi tônica em debates anteriores, no dia anterior. A gente fala muito de sustentabilidade, mas de fato, né, o que é essa sustentabilidade e como a gente mostra isso e que ela seja real, foi esse o termo, né, de fato, né, verdadeira. Isso é muito importante porque a gente tem muita coisa boa, mas tem muito a melhorar, claro, mas a gente pode dizer que a gente está num nível bastante avante, né, perante o mundo até. Eu vou fazer algumas considerações enquanto chegam perguntas, né, Juliana me parece que vai trazer aqui as perguntas ao palco. Mas outro ponto que me parece bastante importante, e depois eu gostaria de ouvir os painelistas a respeito disso, aliás, 2 pontos, perdão. O Frederico chamou a atenção, né, porque essa pecuária, ela, em especial com a cadeia do arroz, ela foi levada à frente, impulsionada por essa lavoura de arroz, até pela coexistência no mesmo ambiente, né? Pecuária aqui há muito mais tempo, o arroz depois, mas um depois já de bastante tempo, e ela naturalmente foi sendo impulsionada por todo esse avanço de tecnologia e cultura que a lavoura trouxe, de arroz. Mas eu provoco já, né, os painelistas, e até pelo que a pesquisa mesmo está mostrando, e muitos produtores já avançando, talvez esteja também, ou talvez não, eu acho que já tem várias contribuições para a gente também fazer o caminho contrário, né? A pecuária também entregar para a lavoura benefícios, e essa relação de várias mãos, de mão dupla, né, que realmente possa impulsionar. E outro ponto, né, Frederico falou também sobre a rotação que ele está buscando com a soja, com essas gramíneas como milho, sorgo, entre outras, né? Que talvez, tu falou, se não me engano, vai ser uma necessidade em pouco tempo. Eu me arrisco a dizer, e faço uma provocação, gostaria de escutar vocês, se isso é daqui a algum tempo ou já é uma necessidade. Danilo, a gente entendendo e aceitando e entendendo o contexto todo de que a integração é que realmente dá sustentabilidade para o negócio, que uma atividade sozinha pode ser complicada, é justamente isso onde eu quero chegar. O milho, quando eu falo milho, é todos que são da mesma família, né? Milho, sorgo, milheto, toda essa... eles já são uma necessidade, porque hoje
Nós estamos numa zona de conforto de fazer uma rotação de cultura do soja com arroz ou do arroz com soja, mas é uma zona de conforto. Agora, onde tu não tem arroz e só tem soja, nós precisamos de alguma coisa para fazer a rotação. Aonde não tem condições, solo raso, talvez na fronteira oeste tem uma região muito grande sobre isso, a rotação é direto pecuária. Não tem como tu... né? Até se pode irrigação, pivô central, tem um monte de tecnologia hoje, mas tem que afinar muito esse processo e esses processos para que realmente eles sejam o DNA do negócio, que hoje, nessas regiões, são o arroz e a pecuária. Mas na nossa região aqui de baixo mais, a gente tem trabalhado muito arroz, soja, e invariavelmente vamos ter que botar alguma coisa no meio, que seria um milho, aí é processo. Esse ponto a gente volta depois, mas eu gostaria de lhe ouvir. Alô? Bom, nós temos a vantagem de trabalhar numa atividade que a gente ama que faz, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, trabalha com um imobilizado muito alto e precisamos tirar o máximo da nossa atividade. Então, eu acho que, como tu mostrou também, a gente tem que conhecer as características de cada área que a gente trabalha e tirar dela o melhor possível, sempre com a sustentabilidade, que é a sustentabilidade do nosso negócio, não é o tirar no momento, é manter aquilo, perpetuar a empresa da gente. Eu acho que mais do que nunca a gente tem que conhecer a tecnologia, usar, às vezes fazer uma pequena parte para testar e até para também educar os nossos colaboradores naquela atividade, mas eu acho que é fundamental, de importância, a gente testar as técnicas novas e não ficar só apegado a culturas que às vezes, e também que não rentabiliza. Hoje a gente tem conhecimento do mercado, então a gente, ou pelo menos em algumas áreas, algumas atividades, se consegue prever o valor dela no ano seguinte, pode trabalhar com o mercado futuro, o que dá uma segurança também na atividade. É verdade. E, nesse sentido, eu achei muito legal a frase que tu colocou, ao mesmo tempo da cultura, né, que a gente está atrelado a ela e não deve se largar, mas o que os nossos avós e pais fariam hoje com as condições que hoje nós temos, né? É legal, quer dizer, essa dinâmica é muito importante. E acho que a lavoura de arroz tem mostrado isso, com os esforços de pesquisa, do trabalho dos produtores, o IRGA, a Embrapa, outras instituições, universidades, aonde o arroz foi aprimorando a pecuária, a soja foi sendo trabalhada para poder participar. Hoje, se não me falha a memória, algo em torno de 40%, né, da área cultivada de arroz roda, né? Mas o Frederico tocou num ponto, talvez o próximo degrau seja incrementar mais ainda essa diversificação e na linha da sustentabilidade, de fato, do qual o IRGA, a Embrapa, vem se debruçando para botar número, para poder municiar, ontem, Domingos, falando, né, de informar a sociedade, e além de nós mesmos, e botar número para isso, né? Então, nesse sentido, a pecuária se apresenta como algo com grandes possibilidades para devolver para a lavoura. Nesse sentido, eu gostaria que vocês explanassem um pouco a respeito de como é que vocês enxergam a evolução dessa pecuária frente a essa lavoura que tem crescido muito, né? Afinal de contas, todos têm ciclo completo e o rebanho come 365 dias do ano. A necessidade de diversificar, mas de estabilizar ou crescer, que alternativas, quanto por cento, por exemplo, na proporção, principalmente no verão, das áreas são usadas com lavoura e com pecuária? Como é que anda esse balanço e como vocês enxergam essa possibilidade, até com a valorização da pecuária, do crescimento ou não, vamos estabilizar, quem vai crescer mesmo é a lavoura mesmo, esse cenário para frente? Bom, eu penso que o negócio é um todo. Então, é difícil de tu dizer o que a pecuária vai agregar na lavoura. A pecuária vai agregar no contexto, assim como a lavoura também agrega no contexto.
A gente não tem uma lavoura hoje, a gente já estava trabalhando com 2, 3. Então, a gente sabe que, historicamente, sempre tem um para cima, o outro no meio, o outro mais para baixo. Então, o importante, no meu ponto de vista, é o contexto todo, é o conjunto da obra. Então, para frente, eu penso que a pecuária vai melhorar assustadoramente cada vez mais, justamente, já melhorou uma barbaridade, geneticamente nem se fala no estado do Rio Grande do Sul há 15, 20 anos atrás, Deus o livre, não dá para comprar um... Ainda tem uns insetos por aí que a gente acha às vezes, mas hoje o gado todo é bom, hoje o gado... Tu entra num frigorífico, que é o final, tu vê que tem gado bom, né? Isso aí é a melhoria, é o acréscimo de tecnologia. E a lavoura, a agricultura nos traz isso para a pecuária, né, Dani? Traz isso. Então, a pecuária tem que devolver de que maneira? Fazendo parte do negócio. Essa é a devolução. E ocupando também o meio ambiente, que é favorável a ela. A gente sabe, tu dá qualquer melhoradinha numa área para fazer uma pastagem, a resposta é impressionante, né? Então, o ambiente é dela. Bom, nós da Pitangueira, a intenção é aumentar a pecuária, tanto em qualidade quanto em quantidade. Tomara que, em detrimento disso, não precisamos diminuir muito a lavoura, mas, se preciso for, nós vamos, o que também não torna uma atividade menos importante que a outra. Isso a gente tem deixado bem claro dentro da empresa, que, independente do aporte financeiro que a atividade que a gente se propõe a fazer, tem que dar a mesma atenção. Seja uma área experimental, uma lavourinha, mas fazer tudo da melhor forma possível para a gente, de fato, ter a resposta que a gente espera. Mas a pecuária está cada vez mais se olhando com bons olhos lá dentro da Pitangueira. Sim. E, nesse sentido, até aproveitando aqui a própria a Farsul, o professor Lobato, que há anos vem trabalhando nesses temas, né? Hoje a Farsul propôs e provocou todo um programa envolvendo a Embrapa, inclusive, e outras entidades, chamado Programa Duas Safras, né? Onde esse dilema, né, do crescimento, principalmente na metade sul das áreas de lavoura no verão, né, tem provocado esse debate, o que fazer então. Então, nesse processo de crescimento, a gente normalmente investe na terminação, né, concentra o gasto ali, mas e a intensificação da própria atividade da cria? Mas uma intensificação como se fosse uma lavoura realmente, né? Isso está nesse horizonte? Exatamente. E a pecuária tem que ser vista desta forma, né? Tu colhe pasto, tu transforma pasto em proteína e te mede em quilos de boi. Mas a gente não deixa de ser uma lavoura. É uma lavoura de pasto que a gente tem. E quanto melhor qualidade tiver, melhor serão os nossos índices. Então, é por aí. A gente não vai deixar de fazer agricultura. Sim, sim, sem dúvida. É o equilíbrio, né? Exatamente. Não sei, Danilo. Eu acho que nós temos regiões ainda, na nossa própria regiões, tem localidades que são marginais e que talvez a gente forçar altas tecnologias pode ser perigoso economicamente. Então, eu ainda penso que a vaca tem que estar no lugar dela e o novilho no lugar dele. Quando sobrar espaço do novilho, aí a vaca entra. Mas nós ainda temos regiões que tem pedra, região que tem bastante mato, tem regiões que não tem como fazer uma agricultura eficiente, ou seja, a pecuária de alto rendimento, como tu está dizendo, é exatamente igual a uma agricultura, né? Não tem diferença nenhuma. Então, se a localidade não serve, se o ambiente não serve, isso a gente tem que aprender a respeitar. Eu acredito que ali é onde vai ir a vaca. Na qualidade de moderador e até um pouco, e eu conheço, para a gente brincar provocando, né?
Esse é um assunto bastante interessante e tem nos ocupado, não é, professor, de uma discussão longa de alguns anos. E, de um lado, né, a gente pensando assim, olhando o quanto a gente tem de área não agricultável, pelo menos na metade sul, e a estimativa de vacas, né, a gente vai ter que ter vaca em área agrícola ainda, né, porque não cabe ainda basalto raso, Serra do Sudeste. E em cima disso, me parece, tá lá o Zé Matias, né, nós discutindo sobre vacas, né, e nós falando, e ele me apresentou uma vez uma expressão, né, que a vaca era um implemento agrícola até, dentro da lavoura de arroz. E aí, brincando, né, essa vaca faz um servição na lavoura de arroz e até dá um terneiro, né? Quase um smartphone, né? Até telefona. Então, e associado ao que a gente tem visto desse retorno que a pecuária pode dar aí no resultado direto, eu convidaria, provocaria vocês a avançar, né, a seguir essa discussão, porque essa discussão não termina aqui, mas para realmente a gente ter lugar para essa vaca, porque onde é que nós vamos colocar essas vacas, né? Essa é a grande pergunta. E a gente tem visto muitas regiões realmente vai faltar terneiro, é um dilema, né? Então, por isso que eu perguntei para vocês quanto por cento dessa área de verão está alocada com a pecuária no todo, quanto por cento está com a lavoura, né? Porque há necessidade, num ciclo completo ou de cria, de ter esse equilíbrio, né? Vai ser o confinamento o nosso modelo? No nosso caso, hoje, é mais ou menos entre 25% e 30% da área que nós exploramos é agricultura. Os outros 70%, 75% são para pecuária. Se a gente espichar bem a corda, no máximo que dá, nós vamos a 40%, 45%. Mas ainda é um número bastante razoável, né? Bastante razoável. Então, a gente consegue manter um equilíbrio da cria com a recria, e agora está nos faltando um pouco de terminação, que aí provavelmente vai entrar o milho da rotação de cultura, né? Desculpe, eu gostaria de lhe ouvir, mas depois, rapidinho, eu gostaria de te ouvir sobre se tu já fez algum arroz após um milho? Não, mas tenho muita curiosidade. Ok. Por favor. Também não fizemos ainda. Mas a nossa proporção é praticamente a mesma do Frederico entre a agricultura e a pecuária. O que eu falo também nesses animais que vão colher o pasto, não significa que as áreas marginais não sejam aproveitadas com o gado, que claro que. Mas eu acho que o mais importante em tudo isso é a gente medir, pesar os animais sempre que possível, para ter uma ideia para quantificar o ganho, né? Não fazer porque gosta ou porque é modismo ou coisa parecida, mas saber o quanto está ganhando em cada categoria, em cada fazenda. Eu sei que não é muito fácil implantar, mas ainda estamos em processo, mas acho muito importante cada tomada de decisão ser em cima de dados. Importantíssimo isso. Realmente, à luz do que a gente mede e vê, né? E transcrever isso também para outras. Ontem o Chico Graziano falou na rádio, hoje de manhã eu escutava, a nossa contabilidade, todo esse esforço que vocês têm, né, com os custos, a gestão, os parâmetros de outros do ambiente vão ter que entrar nessa mesma conta para a gente mostrar isso depois, né? Eu não sei como a gente já está quase de tempo, já está... Talvez tivesse mais 5 minutos. Então, eu colocaria para vocês, assim como esse momento, então, para considerações finais, e pediria que falasse um pouco, então, dos desafios. Vocês tocaram já num ponto importantíssimo, que é essa cultura. Os dois falaram inicialmente dessa necessidade de olhar o todo, mas que toda a estrutura das propriedades, das empresas, nem todas as pessoas conseguem ainda pensar nesse modelo, né? Então, esse desafio, né, de pessoal,
de tecnologia, de custo? Quais são os entraves, então, ou problemas ou benefícios maiores que vocês enumerariam para que a gente avançasse mais degraus ainda no aprimoramento da relação dessa pecuária com outras atividades, quem sabe mais outras? Hoje pela manhã a gente vinha discutindo com os colegas da Embrapa Trigo cereais de inverno, tem uma série de possibilidades também para enriquecer o sistema, quer dizer, cada vez a gente vai complexando mais. Então, por favor. Bom, eu até coloquei no meu slide ali que é um dos desafios que nós temos é cada vez mais conscientizar o nosso pessoal de que a empresa é um todo e não é funcionário da agricultura ou é da pecuária, e sim é da empresa pitangueira. E estamos conseguindo isso, mas é um trabalho permanente e mostrar o quanto é importante a integração de fato. E essa ajuda, às vezes passa no campo, tem um animal com algum problema, o cara é do trator, desce do trator, arruma, ou pelo menos avisa, mas isso aí é tornar... Porque os nossos custos são muito altos dentro de uma propriedade. Se a gente não se ajudar, a gente precisa da porteira para dentro, fazer o máximo para reduzir essas despesas, né? Hoje, cada quilômetro rodado de um trator tem que pensar bem por que vai fazer. Então, a gente tem essa consciência, eu acho, é vestir de fato a camiseta, né? Então, acho que por aí, assim, é uma grande coisa que a gente... Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Frederico, por favor. Eu concordo com a Clarissa, falou agora, cada hora de um trator, cada hora máquina, e isso, no meu ponto de vista, já está... As atividades estão consolidadas. O arroz, a pecuária de corte, pode ser leiteira também, não conheço, mas deveria, poderia. E a soja, principalmente no nosso negócio, no nosso local. O milho também está entrando, coisa que a gente jamais acreditaria que pudesse plantar na região da Campanha, milho economicamente viável e eficiente. Então, eu acho que os próximos desafios nossos, e aí nós vamos precisar muito, muito, cada vez mais de vocês, de eventos como esse aqui, para a gente poder enxergar coisas novas, estão nos processos. Processos viáveis e economicamente aceitáveis, que a gente pode trabalhar. Então, é como tu vai fazer um trator atravessar aquela rua, ou fazer aquela terra, ou economicamente viável. Então, e aí a gente precisa das entidades de pesquisa. Processos de variedades, processos de armazenagem, de secagem, de uso, de fazer vaca como lavoura. Então, para mim, o grande desafio nosso, cada vez mais, são processos. Muito bom. Gente, eu acredito que esse não é um tema que se esgota, ao contrário, né? Mas eu acho que nós tivemos uma discussão muito rica. Eu parabenizo mais uma vez a Federarroz por trazer esse assunto à pauta, colocar isso no centro da discussão. Como o Frederico falou, essa é uma vocação dessa parte do mundo, né? E que tem vocação para tantas outras atividades, e elas estão cada vez mais se manifestando na realidade de cada um, com vários negócios. Todos aqui apresentaram uma propriedade rica em produtos, em diferentes negócios. E a pesquisa, assim como o IRGA, a Embrapa, a ideia é exatamente essa, e eu acho que essa feira é um dos momentos para aproximar, mas que não fique só aqui. A gente vem num esforço grande. Muitas das coisas que vocês falaram, a gente está buscando também fazer junto de produtores, para poder justamente validar, assim como o IRGA faz. E, nesse sentido, aqui a vitrine tecnológica dos grãos, também da parte pecuária. Quem não conheceu ainda, falando já em assunto de pecuária, ainda dá tempo de visitar hoje ou amanhã as vitrines, quem puder. Várias coisas que se discutiu ali estão ali apresentadas, né? E agradeço, então, mais uma vez o espaço, agradeço aos painelistas. Em nome da Embrapa, faço esse agradecimento pela oportunidade. Muito obrigado.
Nossos agradecimentos a Frederico Wolff, Clarissa Lopes Peixoto e Danilo Santana por suas participações. Eu convido agora para que permaneçam aqui no palco para receberem a lembrança, os nossos painelistas e o nosso moderador, das mãos do vice-presidente da FederaRoss, Roberto Fagundes. Lembramos a todos que, na continuidade, logo em seguida da programação, nós teremos o painel com o tema Tecnologia e Inovação nas Propriedades Rurais. Um caminho sem volta. Mais uma vez, nossos agradecimentos a Frederico Wolff, Clarissa Lopes Peixoto e Danilo Santana por suas participações.